Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o Adailson L. Marinho, né? Ele compartilhou aqui na mensagem dele, antes tarde do que nunca, né? A mensagem, brincando aqui, dizendo até amanhã, porque ontem eu atrasei a mensagem 1 hora, né? Em vez de eu colocar a mensagem meia-noite, eu me atrapalhei um pouquinho e coloquei 1 hora da manhã, né? Mas o importante é que chegou. Gratidão, meu irmão, por está acompanhando a mensagem todos os dias aqui com a gente, tá bom? Um forte abraço então para você, Adailson. Um forte abraço aqui também para Fátima Belém, ela agradece a mensagem de hoje, falou que amou, mas que quinta-feira ela está aguardando o irmão Isaías e estima melhoras aí para o Isaías e para a esposa deles, já estão bem, tá bom? Só para comunicar vocês. Forte abraço aí para Fátima Belém. A Rosilene Mota, ela falou que gostou da pegadinha que eu fiz aqui, né? Falando que ia ser o Isaías e eu compartilhei a mensagem. Forte abraço para você também, Rosilene Mota. E a última mensagem que eu vou ler aqui é da Rita de Cássio Rodrigues Oliveira. Ela escreveu assim: o Espírito revela aquilo que a pessoa precisa ouvir. Bom dia e até amanhã. E teve uma reação, né, na resposta dela aqui pela Maria do Socorro, dizendo: devemos estar atentos para ouvir e obedecer os sussurros do Espírito Santo. Até amanhã. Gratidão a vocês, todos os comentários que vocês compartilham. Hoje a gente vai estudar aqui novamente, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 24, o versículo 15, né? O versículo 15 tem muita coisa aqui para a gente estar explorando, tá bom? Vamos lá, o versículo 15, Jesus Cristo disse o seguinte: quando, pois, virdes a abominação da assolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda, né? Aqui na tradução de Joseph Smith revela, né, que Jesus Cristo falou também que essa abominação da qual falou Daniel era se referindo aos romanos, tá bom? Ao cerco de Jerusalém ali, tá bom? Então se referia aos romanos. Eu achei interessante, até porque se nós formos lá em Lucas capítulo 21, versículo 20, Lucas ele interpreta realmente essa abominação da desolação como o cerco, né, de Jerusalém. Diz aqui, ó, porque quando os virdes Jerusalém cercada de exército, então ele interpreta como isso sendo Jerusalém cercada de exército, tá bom? Tal como Joseph Smith ele colocou na tradução lá. Então eu acho bem interessante essa parte aqui para compartilhar, porque essa abominação da assolação significa algo terrível, né, que vai acontecer. Então, aqui é uma manifestação, aliás, de um anticristo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anticristo. Mas antes, né, como o próprio Salvador Jesus Cristo aqui, ele falou que é a abominação da assolação de que falou o profeta Daniel. Então, a gente tem que ver aqui o que foi que o profeta Daniel falou a respeito disso, tá bom? Ele fala 3 vezes no livro dele, tá bom? Ele fala lá em Daniel, capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11, não, é Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31 e 12, versículo 11, tá bom? Então são todas essas partes no capítulo que Daniel ele fala, né, sobre essa abominação, assolação aqui. E aí a gente vai ver aqui um dos versículos que ele cita, tá bom? Que é Daniel 9, 27. Eu vou lendo aqui já explicando, porque o próprio Cristo falou que se referia ali aos romanos, tá bom? Então diz aqui, ó. E confirmará o convênio que fez por muitas semanas, e a metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. É exatamente o que os romanos iriam fazer, né? Eles iriam destruir o templo. Desde a queda do templo de Jerusalém, cessou os sacrifícios e ofertas ao Senhor, que era no altar, tá bom? Então, desde os dias de hoje, daquele tempo em diante, não houve mais sacrifícios, tá bom? Antigamente ainda até sacrificavam nos montes, mas após essa data aqui não houve mais sacrifício nem no templo, nem em local nenhum aqui. Então ele interpreta aqui. Aí continua aqui. Sobre as asas da abominação virá o assolador. Asas da abominações virá o assolador. Os romanos, quando eles chegaram para cercar Jerusalém, eles vinham trazendo a sua bandeira. E o símbolo da bandeira dos romanos era uma águia, né? Então é interessante como Daniel fala aqui, né?
sobre as asas da abominação virá o assolador. Interessante. Isto até a sua consumação, ou seja, até a destruição de tudo, né? Eles cercariam ali. Que está determinado e será derramado sobre o assolado. O assolado aqui seria Jerusalém. Estava determinado que Jerusalém seria destruída, né? Aqui não é por conta, tem todo o contexto histórico, por conta de tributo, de revoltar-se, né, contra Roma, mas o juízo de Deus veio a essa cidade justamente por eles negarem o Cristo, tá bom? Por negarem Jesus Cristo. Esse é o sentido aqui. Vamos falar aqui também a respeito aqui, né, que os romanos, eles foram então um tipo de anticristo naquela época. Por quê? Porque eles foram contra o templo e cessaram os sacrifícios, tá bom? Então eles se opuseram ao serviço a Deus. Então toda pessoa que se opõe ao serviço a Deus é um tipo de anticristo. Aqui, ó, no Guia de Estudo das Escrituras, olha o que fala sobre a palavra anticristo, tá bom? Diz assim: toda pessoa ou tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação do Evangelho, e que seja aberta ou secretamente se oponha a Cristo. João o Revelador descreveu o anticristo como um enganador. Lúcifer é o maior anticristo, mas ele tem muitos assistentes, tanto seres espirituais como seres mortais. Então eu selecionei aqui nas escrituras alguns anticristos, tá bom? Que apareceram e também vai aparecer em nossa época anticristo também. Muitos têm surgido, mas vai surgir um anticristo bem forte também, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O primeiro anticristo que eu peguei aqui nas escrituras, né, no Velho Testamento, é Faraó. Faraó, por que ele se tornou um anticristo? Porque ele proibiu o culto a Deus. Lembra que Moisés e Arão pediram para que levar o povo de Israel até o deserto. Até o momento ele não tinha pedido para libertar o povo, mas para ir até o deserto celebrar uma festa ao Senhor. E Faraó negou isso, negou a adoração a Deus. Então ele se tornou um anticristo por conta disso, tá bom? Então Êxodo 5, versículo 1 e 2, ó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixaria o meu povo para que me celebre uma festa no deserto, ou seja, fizesse um culto a Deus. Eles iriam fazer sacrifícios ao Senhor ali, fazer um culto a Deus. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu deverei ouvir e deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Nós conhecemos o desfecho da história, como que acontece, né? Vai vir as 10 pragas ali ao Egito, até que Faraó ele ceda, então, e permita, né, que o povo vá adorar ao Senhor e liberte, né? Ele acaba libertando o povo ali. Um outro anticristo aqui, tá lá em Daniel, capítulo 3. Eu tô falando de Nabucodonosor, que mandou levantar uma estátua de ouro, tá bom? E todos, né, quando se trocasse ali a gaita, o fole, a citra, todos os instrumentos musicais, quando era tocada, a pessoa tinha que se curvar perante uma estátua de ouro que Nabucodonosor levantou. Então aquilo é um anticristo também, porque qualquer coisa que transfira a nossa adoração para outro ser que não seja Deus é um tipo de anticristo, tá bom? E aí nós lembramos do desfecho dessa história também, que teve 3 que não adoraram a estátua, né? Se encontra aqui em Daniel, capítulo 3, versículo 17, né? Aqui é Sadraque, Mesaque e Abednego, respondendo que eles não se curvariam, né? O rei acabou trazendo eles ali, aquecer na fornalha, 7 vezes mais ali. Ele falou: se vocês não adorar a estátua, eu vou mandar jogar vocês dentro da fornalha, né? E a resposta deles aqui, ó, Daniel 3, versículo 17. Se assim for, que nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente e de tuas mãos, ó rei. Ele há de nos livrar. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes, né? Então eles falam aqui que eles não adorariam. Então isso é um anticristo. Nabucodonosor se transformou em um anticristo quando ele tirou a adoração a Deus e obrigava as pessoas a adorar a estátua de ouro. Um outro anticristo que tem aqui, que também é considerado ali com a profecia
de Daniel se repetindo, né? Antes, né, dos romanos, quem dominava eram os gregos, tá bom? E um tal de Antíoco, né? Ele proibiu o culto a Deus. Ele proibiu os sacrifícios dentro do templo. E o que mais ele fez? Ele pegou e mandou matar um porco, sacrificou um porco dentro do altar, né, no templo ali. E aí, então, por conta disso, os judeus se revoltaram. Aí que nós temos o livro lá, os Macabeus, né, a família dos Macabeus, eles se revoltaram e fizeram guerra contra os gregos, né? E por menor número que eles eram, eles acabaram vencendo. E aí nós temos o relato depois, que é quando os romanos já dominaram ali, estavam dominando a época de Jesus ali, tá bom? E aí erigiu o templo, né? O templo que nós conhecemos como Templo de Herodes, tá bom? Que é o Templo de Jerusalém. Então, também essa profecia aqui de Daniel fala sobre os romanos, como eu acabei de mencionar aqui, tá bom? Que também foi uma espécie de anticristo, porque eles destruíram o templo e proibiram a adoração a Deus. E assim por diante, né? E em nossa época também existe anticristos, tá bom? E eu gostaria de mencionar algum anticristo que vai vir também futuramente. Lá em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 13 e o versículo 14, né? Diz assim, ó: E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu, e do fogo do céu à terra. Aqui está falando de um anticristo que fez um milagre, né? Ele fez descer fogo do céu à terra, né? O versículo continua: diante dos homens, os homens viram isso, né? Aqui facilmente daria para nós representarmos um anticristo como alguém que lançou um foguete, né? Destruiu alguma nação, alguma coisa assim. Mas aqui a intenção do versículo é mostrar que foi um milagre, né? Parece que foi um milagre, tanto que em Apocalipse descreve que todos vão dizer, né? A maioria vão dizer: quem pode lutar contra a besta, né? Ninguém pode lutar contra a besta, e vão se unir a ela, tá bom? Mas é interessante aqui, falando sobre esses sinais, ainda na designação, ó, Mateus 24, 24, Jesus Cristo diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os eleitos. Então isso já está profetizado, nós não devemos nos comover com sinais e maravilhas feitas por pessoas, né, dizendo que eles são profetas, ou dizendo que eles são Cristo, tá bom? Já está profetizado por Jesus Cristo, então nós devemos nos acautelar dessas coisas. Voltando aqui para Apocalipse, né? Eu li o versículo 13, eu vou dar sequência aqui, o versículo 13 em diante aqui, ó. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra, diante dos homens. E engana o que habita na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem da besta, e recebera a ferida da espada e vivia. Aqui fala que esse anticristo, né, ele foi ferido, mas ele não morreu. É como se ele tivesse levantado, algo impossível aconteceu, mas ele sobreviveu, né, ao impossível, né? Percebemos também que esse anticristo, ele é uma imitação de Cristo, porque Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Assim também esse anticristo vai ter como se fosse morto, e ele vai estar revivido, tá bom? E muitos vão acreditar nele por conta desse sinal aqui. O versículo, capítulo 13, né, de Apocalipse, o versículo 15 continua dizendo assim, ó: E foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem à besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Então observe que é a mesma coisa que Nabucodonosor fez. Construiu uma estátua, e aqueles que não adorassem a estátua seriam mortos, tá bom? Então aqui vai acontecer a mesma coisa em nossos últimos dias. Nós receberemos mais instrução sobre esse capítulo mais para frente por meio dos profetas, apóstolos, e aí a gente vai ter mais clareza sobre esse assunto aqui também, tá bom? Vou finalizar aqui falando aqui com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. É o apóstolo Paulo falando
também sobre o anticristo que surgiria, tá bom? Aqui diz o seguinte, ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia. Que dia que ele está falando aqui, né? A segunda vinda de Cristo. Ele está falando, a segunda vinda de Cristo não virá sem que antes venha a apostasia. Se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado aqui é um anticristo que vai se levantar. Então vai se levantar um anticristo antes da vinda de Jesus Cristo, tá bom? Apesar de muitos anticristos já existirem, né? Inclusive, aqueles que se denominam como Cristo, né, também é um anticristo. Por quê? Porque ele ensina coisas boas, mas eles reivindicam a adoração a eles. E nós não podemos adorar nenhum ser mortal, nós só podemos adorar a Deus, tá bom? Então, continuando aqui, o apóstolo Paulo fala sobre esse que se manifesta o homem do pecado, né, que é o anticristo, e o filho da perdição, ou seja, o poder do diabo, né? O filho da perdição é aqueles que seguiram Satanás e sua hoste, tá bom? O qual se opõe e se levanta a tudo o que se chama de Deus, né? Então, tudo que se chama Deus, ele se opõe. Ele vai contra todos os princípios, tá bom? Então, ele vai a favor do aborto, vai a favor de todas as coisas que é contra as leis de Deus. Então, isso é um anticristo. E todas essas escrituras estão aqui justamente para nos alertar a não cairmos nesse, conforme diz aqui, né? Se possível, enganaria até os eleitos. Então, nós já sabendo desses sinais, nós não vamos cair nisso, porque a gente já está sendo alertado desde antes, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar hoje, falando um pouco sobre os anticristos que existem na nossa época, inclusive filosofias, coisas que tiram o papel, né? Por exemplo, né, na filosofia fala-se muito sobre o papel de pai e mãe. É apenas um papel, né? Não, não é um papel. Pai e mãe é um título sagrado. Então a pessoa está tirando ali aquele dever sagrado que Deus deu, aquele título sagrado ao pai e à mãe, e minimiza aquilo, né? Dizendo, não, pai e mãe é apenas um papel. Não, não é um papel, é um título sagrado que Deus nos deu e nós devemos honrar ele, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.